A gente já começa, então, fazendo contato internacional. Cadê nosso querido Ivan Kleber, já conectado por aqui com a gente? Tudo bem? Tá sambando aí em Londres ou nada disso? Trabalhando e passando um friozinho. Bom dia, Ivan. Bem-vindo. Bom dia, Adriana. Uma saudação especial a você, toda a audiência que nos acompanha na manhã dessa segunda. Olha, eu tô tremendo aqui, mas não é porque eu tô sambando, não é porque tá frio mesmo, todo lado do Rio Thames. E aqui na Inglaterra não tem carnaval. Então é dia de trabalhar normal, como se nada tivesse acontecendo. Não tem carnaval? Não tô com inveja também, não, Não. viu? Você só aparece para fazer gostinho pra gente mesmo. Tá realmente com as bochechas vermelhas, nariz também. Vamos nessa, Ivan. Conta sobre o Irã, eu comentei agora há pouco na abertura do programa. Quais são os principais fatores que estão influenciando essa decisão dos Estados Unidos, de Donald Trump, de prepararem uma operação que poderia durar semanas, até quem sabe mais tempo, contra o Irã? A gente sabe que não é nada fácil a situação ali no país e como isso pode impactar as negociações diplomáticas já em andamento, Ivan. Então, Adriana, militar se prepara para a guerra. Esse é o trabalho deles. E é isso que o Pentágono e os militares americanos estão fazendo. Mais de 100 aviões cargueiros dos Estados Unidos chegaram na região em suas bases, levando munição, levando mantimentos, preparando toda a logística. E os militares americanos, então, se preparam para que, no caso o presidente Trump ordene uma operação militar no Irã, essa operação deva durar semanas, ou seja, não será algo pontual como foi em junho, mas desta vez para desmantelar completamente toda a rede iraniana de produção nuclear e também de mísseis. Esse é um pedido de Israel. Lembrando que os Estados Unidos enviaram o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford, que ficou conhecido no Brasil como Geraldão, não é? Ele saiu do Caribe, já está em direção ao Oriente Médio, mas ele volta, viu, Adriana? Não fica com saudade do Geraldão, não, porque ele volta em abril para o Caribe. Então, nesta semana, as delegações iranianas e americanas se reúnem em Geneva, na Suíça, para uma última tentativa diplomática de um possível acordo. Acordo esse que passa justamente pelo desmantelamento completo do programa nuclear iraniano. Os iranianos já disseram que não pretendem fazer esse desmantelamento e o secretário de Estado, Marco Rubio, disse que os Estados Unidos querem realmente negociar com o Irã, mas que a margem de manobra ali para a diplomacia vai diminuindo. Então, neste cenário, os Estados Unidos se preparam junto com Israel para uma operação militar no Irã, justamente para desmantelar tudo isso. Nós estaremos acompanhando aqui as tensões que deram uma esfriada aí nos últimos dias. Aparentemente, nessa semana, voltam com tudo, Adriana, diante dessa perspectiva da opção militar na mesa do presidente Trump. Eu devolvo para vocês no estúdio. Tudo bem, Bruna por aqui. Eu falo um pouco sobre economia e também geopolítica. É complicado, né, essa questão em relação ao Irã, porque parece em dados momentos que ele some, mas volta com tudo e a gente fica aqui, ali junto com o Trump na questão da imprevisibilidade, né? Trazendo outro ponto em relação à imprevisibilidade, a gente está escutando bastante sobre os relatos de violência sexual quase diário em Gaza, contatos por sobreviventes. Como que as organizações internacionais elas estão avaliando sobre essa responsabilidade pelos abusos e o que esses relatos estão significando para o enquadramento de possíveis crimes de guerra? Bom dia, Bruna. É uma alegria tê-la aqui conosco. Olha só, nós tivemos esse final de semana a entrevista de Arbel Yobus, que foi uma refém, né, que ficou 480 dias em cativeiro com o Hamas, e ela veio a público justamente para relatar que ela foi abusada sexualmente praticamente todos os dias. É um relato muito forte que ela fez, mas que visa justamente essa questão dessa investigação sobre os abusos cometidos pelos terroristas do Hamas. Lembrando que há algum tempo, não é, a emissora BBC News aqui no Reino Unido já havia divulgado que o Hamas usava desses abusos sexuais justamente como uma arma de guerra para assustar, né, as pessoas fora do cativeiro e também para aterrorizar, né, e praticar os crimes com aquelas que estavam em posse ali, sequestradas pelo Hamas. Infelizmente, Bruna, nós não vemos uma movimentação internacional, nós não vemos
por exemplo, as feministas repercutindo essa entrevista da Arbel, que contou ali detalhes realmente muito tristes do que aconteceu com ela. E a gente não vê, por exemplo, a ONU também sendo mais enfática nessa questão, mas você pode ter certeza, Bruna, que sim, Israel e agora o recém-formado Conselho de Paz proposto pelo presidente americano Donald Trump justamente para Gaza levarão em questão, deverão trazer, né, essa questão para ser avaliada e, como você muito bem colocou, para que sejam classificadas, colocadas ali como crimes de guerra e que os responsáveis sejam devidamente punidos. Eu sei que é uma pauta bastante triste da gente trazer aqui para a nossa audiência, mas nós não podemos simplesmente fingir que isso não aconteceu. Aconteceu, nós temos os relatos, agora, por exemplo, da Arbel, que trouxe o relato dela, nós tivemos crianças, famílias, como aconteceu com a família Bibas, também, que foram assassinadas pelos terroristas já no começo da guerra, lá em 2023. Então, é sim o nosso dever aqui trazer essa denúncia, dar voz a essas pessoas que sofreram tudo isso, justamente para que a comunidade internacional, e por que não, né? Eu sei que eu estou pedindo demais, talvez, mas por que o governo brasileiro, de repente, não, pelo menos não demonstre sua solidariedade às vítimas, né? Como a Arbel, por exemplo, que trouxe essa questão. Então, é realmente lamentável o posicionamento de alguns órgãos internacionais, espera-se mais da ONU, mas já que a ONU caminha aí para se tornar mais obsoleta do que ela já é, então que o Conselho de Paz, proposto pelo presidente americano Donald Trump, faça justiça a essas pessoas. Eu devolvo novamente para o estúdio. Recepção com relação à ONU, e nenhuma notícia que vem de guerra, nenhuma é boa, é positiva, né? A maioria é realmente chocante, como essa que o Ivan traz para a gente. Claro, é preciso investigação, é preciso providências, né? Inclusive, a gente falava de Donald Trump. Donald Trump promete, né, restabelecer ali uma paz, um sistema democrático, quem sabe um dia na região de Gaza. E Lula já se posicionou, dizendo: vou falar com Trump, que os palestinos têm que estar sentados a essa mesa participando dessa discussão também, justo, mas os palestinos, né, não representantes do Hamas. Conosco também nessa manhã, Juliana Moreira Leite, eu prometi, ela chegou. Bom dia, Julie! Feliz Carnaval, é Carnoeste, feliz Carnoeste! Boa segunda, tudo jóia? Tudo jóia, sobrevivi aquela pataquada de ontem, gente. Eu tenho muita coisa para falar quando a gente entrar nesse assunto, mas já começando, né? Vou aqui fazer a minha pergunta para o Ivan. Ele está aí? Tá. Ivan, com a repercussão internacional do desfile ontem, que na verdade não era um desfile, era uma campanha eleitoral jamais vista no Brasil, né? Como reflete isso nas preocupações de eventos culturais sendo usados como plataformas eleitorais, né? Isso mesmo, Julie. Bom dia para você aí no Rio de Janeiro. Olha só, a mídia internacional está repercutindo isso sim. Desde antes do desfile, nós tivemos matéria, inclusive da BBC News, em sua sessão em português, Brasil, né, até questionando se Lula poderia se tornar inelegível diante deste cenário. Nós tivemos matérias também da agência de notícias Reuters, inclusive da France 24, todas elas levantando esse questionamento do uso, né, do carnaval para uma eventual, porque isso até então era antes do desfile, né, propaganda política. Agora, a Associated Press, que funciona como um hub de notícias, e aí os vários jornais, revistas, enfim, televisões do mundo todo replicam isso, né? A Associated Press fez uma matéria, o Washington Post, lá nos Estados Unidos, também repercutiu essa matéria, e eles dizem o seguinte: olha, Lula pode até conseguir ali um ganho de imagem, eu acho difícil isso acontecer, mas corre o risco legal. Ou seja, Julie, na mídia internacional, de um modo geral, existe essa perplexidade em torno ao desfile que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu também estou muito curioso para saber o que você tem para ouvir os seus comentários sobre isso, mas a mídia internacional, de modo geral, ficou assustada com o tamanho dessa propaganda. Inclusive, a Associated Press ouviu o João Santana, lembram dele? Lá
2006, pois é. O próprio João Santana disse que a tendência é que Lula não ganhe nenhum voto com os eleitores, principalmente com os evangélicos, e que isso pode até gerar o efeito contrário. Eu acredito que se o João Santana eventualmente estiver assistindo aqui nosso programa, ele deva votar aí na enquete que está no chat, né, dizendo que isso não vai ajudar o Lula. Então, olha só, Júlia, a mídia internacional está acompanhando essa questão e, mesmo que de maneira velada, eu acredito que muitas redações pelo mundo estão acreditando que algumas linhas foram cruzadas aqui, linhas vermelhas perigosas que não deveriam ter sido cruzadas, e com certeza as imagens, as que eu acompanhei pelo menos hoje de manhã nas redes sociais, não ajudam em nada, nem a imagem de Lula e, de consequência, a imagem do nosso país, a imagem do Brasil, mundo afora. Até o carnaval conseguiram politizar e o resultado aparentemente não foi nada bom. Adriana, eu devolvo novamente para vocês aí no estúdio. Pois é, se repercutiu internacionalmente, imagine por aqui, hein? Vamos falar bastante disso nesse programa de hoje. Obrigado, Ivan Kleber, por todos os destaques. Ótimo dia para você, boa sorte com o friozinho por aí. Qualquer novidade, chama a gente aqui, prioridade sua sempre. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.el.